5 barragens em Portugal suspenderam a produção de eletricidade. Trata-se das barragens de Alto Lindoso, Alto Rabagão, Vilar Cabril e Castelo de Bode. Por causa da seca persistente, a suspensão poderá durar meses. É das barragens que mais eletricidade produz no país. No Alto Lindoso, são produzidos por ano 910 milhões de kWh. Os mínimos históricos de armazenamento ditaram a suspensão da produção de energia nesta e noutras 4 barragens. São elas as do Alto Lindoso, Tovedo, Alto Rabagão, Vilar Taboaço, Cabril e Castelo de Bode, no Zezer. A RTP sabe que a medida de suspender a produção de eletricidade pode prolongar-se durante mais algum tempo e, no pior dos cenários, até ao final do ano hidrológico, ou seja, até ao final de setembro. A medida poderá ser tomada para garantir que durante 2 anos há água para o consumo humano. Perante um cenário que é muito grave, a Agência Portuguesa do Ambiente vai começar, a partir desta quarta-feira, um conjunto de reuniões de modo a que seja feita uma avaliação por região. O Governo adianta ainda que daqui podem sair medidas restritivas. Decretar novas medidas de restrição do uso de água, que passam sobretudo, pela atividade agrícola e por outras atividades urbanas, pelos espaços verdes, a lavagem das ruas, a lavagem de alguns equipamentos, poderá vir a ser condicionada. Portugal tem já 91% do território em seca severa e extrema. Subiu de 45% para 91% só nos primeiros 15 dias do mês de fevereiro. Durante este período, choveu apenas 7%. E estamos a falar de um mês de fevereiro que eu posso lhe dizer que, em média, em Portugal, chove à volta de 100 milímetros. Deste momento só choveu cerca de 7, 8 milímetros, em termos médios, portanto é uma diferença abismal. E a situação a continuar até ao final do mês, que não se espera que ocorram valores de precipitação muito elevadas, a área em seca extrema ainda poderá aumentar ligeiramente. Os dados de 2022 não dão margem para grandes dúvidas. O ano vai ser extremamente seco. Não vamos ter valores de precipitação significativa. E todos os modelos apontam, de facto, para o mês de março ser um mês, em geral, não só com valores de precipitação abaixo daquilo que é normal para esta altura do ano, como também valores de temperatura acima do normal. As autoridades sublinham a importância de um uso racional e eficiente da água neste que pode ser o ano mais seco de sempre. O investigador, climatologista Pedro Matos Soares é convidado do 360. Boa noite, bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Deixe-me começar a nossa conversa por dizer aqui 3 factos, alguns já estavam nesta reportagem. O IPMA refere que este está a ser o ano hidrológico, que vai de outubro a outubro, mais seco de que há registros. 91% do território nacional está em seca severa, a extrema, e não há, como percebemos, previsão de chuva nas próximas semanas. Qual é que é a explicação para o facto de não chover? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. De facto, a explicação prende-se com a presença quase estacionária, com pequenas oscilações do anticiclone dos Açores. Nós sabemos que temos o anticiclone dos Açores já há semanas parqueado sobre o Atlântico Norte e em crista sobre a Península Ibérica. Quer dizer que se temos este anticiclone estacionado nesta região do mundo, o que se passa é que temos como um efeito de bloqueio dos ciclones e das depressões diferentes que nos trariam essa precipitação tão desejada. Quer dizer que, em contraponto com a seca que nós vivemos, temos os ciclones e as depressões muito intensas a atingirem os países do norte da Europa, nomeadamente as Ilhas Britânicas. Quer dizer que a presença deste anticiclone está, de facto, a bloquear o que é a nossa precipitação normal de inverno, que é trazida por essas mesmas depressões e frentes. E há algo que explique o facto desse anticiclone ficar estacionado, digamos assim, onde ele está agora? Bom, isso é um tema de debate e de investigação científica presentemente. Nós até na Faculdade de Ciências temos pessoas na nossa equipa a trabalhar sobre essa área e existem teorias para que o aquecimento do Ártico tenha influência na persistência do anticiclone, nesta forma de bloqueio sobre o Atlântico Norte. Mas, como lhe digo, existem modelos que, digamos, representam este mecanismo físico de associação, existem outros em que este modelo de interligação é mais fraco. Estamos a investigar esses mesmos processos.
As projeções climáticas, o que nos têm dito, revelado, é que estes fenómenos extremos vão acontecer de forma mais regular, e nomeadamente aqui também estamos a falar da seca, portanto elas vão ser mais frequentes. Há estudos, dados concretos relativamente a Portugal? Carolina, do que é que podemos esperar nas próximas décadas? Nós aqui estamos, de facto, perante nós temos falado muitas vezes de seca no verão, não é? De ondas de calor, de extremos de temperatura, e quando chegamos ao outono estamos preocupados porque estamos em seca, temos a questão dos incêndios. Este tipo de seca que estamos aqui a viver é uma seca no início do ano hidrológico, ou seja, uma seca de inverno, que é uma coisa que ainda nos provoca mais dificuldades do ponto de vista do nosso setor da água, como estamos a presenciar com tanta preocupação. Os modelos, do ponto de vista do anticiclone dos Açores, deixe-me dizer isto, uma vez que para relacionar e para que as pessoas percebam, os modelos do ponto de vista da alteração da persistência e mais da extensão horizontal do anticiclone, ou seja, abrangendo uma grande região do Atlântico e estendendo-se para a Península Ibérica, apontam de facto para um aumento dessa mesma extensão espacial. Quer dizer que teremos este tipo de fenómenos com mais frequência sobre a nossa região geográfica. Nós, na Faculdade de Ciências, a minha equipa, nós estamos a liderar um projeto com a APA, precisamente porque o Governo e a APA está preocupado com esta questão, que é o novo roteiro nacional para a adaptação. E aí estamos a fazer um trabalho sobre como é que são as secas do futuro em Portugal. E esse trabalho vai estar muito disponível à sociedade muito em breve. Mas posso pode avançar, por exemplo, alguns dados? Posso. Não, já temos os resultados. Eles não estão ainda publicados, mas de facto... Os níveis de precipitação, por exemplo, diminuíram quanto e onde? Não, a precipitação tem vindo a diminuir paulatinamente com o aquecimento global na nossa região do mundo, em todo o Mediterrâneo, não é? Tem diminuído 10, 15% nestas últimas décadas em Portugal, e as projeções são de perdas, por exemplo, de menos 30%, menos 40% de precipitação na zona sul de Portugal, ou seja, perdermos, se contabilizarmos também o aumento da evaporação devido ao aquecimento, não é? Devido às temperaturas mais elevadas, perdemos metade da água disponível no sul. Mas nos próximos 10 anos, nos próximos 20? Não estamos a falar esta perda tão grande, metade da precipitação, para daqui a 30, 40 anos. Deixa-me só dizer em relação à seca que eu acho que as pessoas estão preocupadas e é muito, muito preocupante. Nós hoje em dia temos cerca de uma seca e estamos a atingir 1 a 2 sécadas por década em Portugal. Os nossos modelos, o que apontam, esse mesmo estudo que estamos agora a submeter a uma boa revista internacional, uma muito boa revista internacional, apontam que daqui a 20, 30 anos este número duplica, ou seja, por década podemos ter 2, 3 sécadas por ano. Se avançarmos mais no tempo, estamos a falar em termos, em cada 2 anos, 1 ano de seca, ou seja, 5 anos de seca por década. Quer dizer que estamos a falar, de facto, de um clima diferente. E de ter que lidar com esta realidade cada vez mais. O que é que pode ser feito e que deve começar já a avançar no terreno, e neste caso falamos de Portugal, por parte do governo português, para que sejamos capazes de rentabilizar melhor os recursos hídricos? Sim, sem dúvida que a primeira coisa que eu defendo, como estudioso destas matérias, é temos que estudar o que é que se passa, temos que estudar qual é que é o nosso clima futuro em todas as vertentes e depois quais é que são os impactos sobre os nossos setores. E depois dar custos e benefícios a medidas de adaptação. Nomeadamente na água, nós temos um problema que se fala cronicamente, que é quando nós temos a água a correr nas nossas redes de abastecimento, o que é que nós temos? Temos perdas de 30%. Nós não podemos viver com perdas tão expressivas e fala-se disto há muito tempo. Nós temos conselhos em que as perdas são de 70%. Não podemos continuar a ter um setor da água tão ineficiente. Tal como falamos em transição energética, falamos em eficiência energética, nós temos que falar em eficiência na utilização da água. E como isto é um problema que é multidecadal, porque nos espera durante décadas um agravamento desta situação, se não tivermos uma forte mitigação da questão das alterações climáticas, o que é que se passa? Nós temos que ter a educação, nós temos que educar as pessoas de uma forma diferente na utilização da água. Nós temos que ter uma rede de abastecimento monitorizada, com sensores para atacar as perdas nessa mesma rede de abastecimento e, obviamente, temos que pensar em políticas nos setores
em que mais consumidores da água, no setor agrícola, no setor florestal, industrial, de maior eficiência energética, não é? Temos que ter culturas mais adequadas ao nosso clima, por aí fora. Podíamos estar aqui a noite toda, Carolina. E são medidas cada vez mais urgentes. Pedro Matos Soares, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui esta noite connosco a falar deste tema que diz tanto ao país que, neste momento, o Instituto Português do Mar e da Meteorologia refere que 91% do território nacional está em seca.